Boa noite aí o pessoal do sétimo ano. Continuando aí nosso assunto, vamos falar aí sobre as grandes navegações, tá? Para começar, vamos entender um pouco aí qual era o contexto europeu para que ocorresse esse processo, né? Na verdade, as grandes navegações, gente, é um processo de expansão, que a gente chama também de expansão marítima. Então vocês podem encontrar no livro de vocês ou como grandes navegações ou então como expansões marítimas, tá? Então vamos lá entender aí o contexto europeu durante esse período. Olha só, gente, vocês já estudaram comigo que aí pelo próximo do século XV, já início do século XV, a gente vai ter a Europa passando por um processo de formação dos estados nacionais, né? Estavam se formando países, como por exemplo Portugal, como Espanha, como a própria França, né? E esses países aí tinham uma política de mercado que a gente chamou de mercantilismo. E o mercantilismo tinha algumas características, entre elas a ideia de que o país mais rico era aquele que possuía a maior quantidade de metais preciosos. Então é o que a gente chama também de metalismo. Tá? Metalismo é essa busca por metais preciosos. Então os países europeus eles queriam novas fontes que pudessem fornecer esses metais preciosos, porque as fontes europeias, em sua grande maioria, já haviam se esgotado. Então, basicamente, eles poderiam conseguir metais preciosos de duas formas: ou pelo comércio, ou então encontrando novas fontes, né, novas minas. Então, por isso, eles almejavam esses dois objetivos aí para tentar conseguir uma quantidade maior de metais preciosos, tá? Um outro fator vai ser a necessidade aí por especiarias orientais, né? As especiarias nós já conversamos. Hoje você encontra cravo, canela, pimenta do reino nas feiras, mas esse tipo de tempero eram extremamente raros e só se conseguia aqui, ó, na região da Índia, aqui no Oriente, né? Produtos como seda tu encontravas lá já próximo aí, mais para dentro da Ásia, que vinha até a Índia para depois ser transportado para a Europa, tá? Então os países europeus, principalmente aqui da península, estão mais distantes um pouco, né? Necessitavam e muito desses produtos que vinham da Índia, tá? Porém, gente, para conseguir esses produtos que vinham da Índia, os países europeus dependiam dos árabes. Por quê? Eram os árabes que iam até a Índia, compravam esses produtos e traziam. Existia a rota terrestre e existia também a rota marítima. Só que essa rota marítima basicamente passava aqui pelo mar Mediterrâneo, tá, gente? Conhecido como mar fechado. Não é um mar aberto a nenhum outro oceano, tudo mais. Então a gente chamava ele de mar fechado porque ele fica aqui, ó, entre o norte da África e aqui a Europa, pegando parte aqui do Oriente Médio. Então por isso mar fechado. A Itália dominava as rotas marítimas e o comércio nessa região, muitas vezes evitando que outros países participassem desse comércio. Então basicamente como funcionava o comércio de especiarias? Os árabes iam até a Índia, compravam essas especiarias, transportavam até chegar aos portos italianos. Os italianos compravam essas mercadorias da Índia por intermédio dos árabes e revendiam para outras localidades, principalmente para Portugal e para a Espanha. Claro que o preço vai ser elevado, né? Como eu disse em sala de aula para vocês, se um produto árabe compra, e aí um exemplo, uma suposição, a R$1 na Índia, ele não vai vender a R$1 para a Itália, ele vai aumentar o preço, e a Itália na hora de revender vai aumentar ainda mais, tá? Ou seja, os produtos que eram fundamentais, as especiarias que eram trazidas da Índia e eram fundamentais para muitos países europeus, eram compradas a preços exorbitantes, preços altíssimos. Por isso, vem a ideia de, como uma tentativa de resolver o problema, tentar encontrar um novo caminho, uma nova rota para chegar à Índia.
Até porque se Portugal conseguisse uma rota para chegar à Índia e chegasse aqui com esses produtos, ela poderia revendê-los também a preços altos e conseguir grandes lucros. Então, para um país daquela época conseguir se tornar uma grande potência, basicamente tinha que descobrir aí uma nova rota, um novo caminho para as Índias, para a região das Índias, tá? Esse comércio vai complicar ainda mais quando Constantinopla vai cair nas mãos dos turcos otomanos, tá? Constantinopla ficava bem aqui, basicamente, nessa interligação aqui. Constantinopla era um importantíssimo entreposto comercial que fazia a ligação entre o Oriente Médio e fazia a ligação com a Europa, né? Para alguns entre a Europa e a Ásia. Então muitos produtos, para passar de Constantinopla, depois que ela caiu nas mãos dos turcos otomanos, precisavam aí pagar uma sobretaxa. Então o que já era caro ficou ainda pior depois da queda de Constantinopla, tá? Os preços que já eram altíssimos ficaram mais altos ainda. Lembrando, gente, que nesse período o que os europeus conheciam a respeito do planeta Terra era chamado de Velho Mundo, tá? O Velho Mundo era o que? Era a Europa, o norte da África e o Oriente Médio e parte da Ásia. O que estava do lado que hoje nós chamamos de continente americano, que vão chamar de Novo Mundo depois, e aqui o sul da África não era conhecido pelos europeus. Então o mundo para eles era isso aqui. Isso aqui era o que eles conheciam, tá? E depois que eles tomaram conhecimento da América, essa parte ficou conhecida como Velho Mundo, tá? Gente, nós vamos ter conhecimentos técnicos também aqui que vão facilitar a navegação. Entre esses conhecimentos técnicos, a bússola e as cartas náuticas, tá? Ou seja, o mapeamento do oceano aqui vai favorecer para que ocorram esse processo de expansão marítima. Sair desse quadrado, desse retângulo, sair desse retângulo e conhecer o que tem para um lado onde eles nunca haviam ido. Tá? Essas novas técnicas, inclusive muitas delas vieram da própria Ásia, tá? Muitos conhecimentos marítimos asiáticos que nessa ida aqui de mercadorias acabava acontecendo o que a gente chama de intercâmbio cultural, né? Muitas coisas do Oriente culturais do Oriente e conhecimentos técnicos foram absorvidos aqui pelos europeus, e isso vai facilitar aí nesse processo de expansão marítima, tá? Aqui, gente, ó, o problema, como eu disse agora, a solução para o problema do fornecimento de especiarias é conseguir encontrar uma nova rota, um novo caminho para chegar ao Oriente e assim poder comercializar diretamente com a Índia, sem precisar passar pelos árabes, sem precisar passar pelos turcos otomanos em Constantinopla, sem precisar passar pelos italianos que faziam aí a distribuição na Europa desses produtos. Porém, gente, existiam vários problemas, várias dificuldades. Entre as dificuldades, existia o misticismo, né? O medo do desconhecido. O Oceano Atlântico, gente, que para hoje é um oceano super conhecido, para eles era tido como um mar tenebroso. Eles tinham medo de viajar pelo Atlântico, eles tinham medo de perder terra de vista, por algumas discussões da época, tá? Entre elas ainda se tinha uma grande discussão sobre o formato da Terra, se ele era em formato de disco, se ele era plano, se ele era redondo. Então muitos navegadores acreditavam que se você velejasse muito tempo para um lado, você acabaria caindo em um grande abismo. Aqui do lado você tem uma espécie de catalogação da época dos monstros que habitavam o Oceano Atlântico. Então perceba várias figuras monstruosas que, segundo eles, afundavam embarcações, matavam pessoas e tudo mais. E aqui outra catalogação sobre animais que eles encontravam do outro lado do Atlântico. Então tudo isso é cercado de imaginário, muito disso não tinha comprovação nenhuma, tá? Para encerrar, gente, vocês vão fazer um exercício aí do livro normal de vocês, tá? Página 37, e também tem um exercício
na página 49, tá? Espera aí que eu vou colocar aqui, página 17 e página